Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre o atletismo, tá? Então vamos lá. O atletismo é uma das categorias mais antigas do esporte, né? Então, com diversas modalidades e, no geral, o seu principal equipamento é o próprio corpo. Mas em algumas competições são necessários alguns equipamentos como os pesos e os dardos, né? Então, podemos dividir as competições em três partes. As competições de pista, para as corridas para as corridas com sem barreiras, provas de campo, para prova de salto, arremesso e lançamento, e as provas desculpa, as provas de pista para as corridas com e sem barreiras, as provas de campo para saltos e arremesso e lançamento, e as provas de rua, que podem ser as maratonas ou as marchas. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história da maratona, para vocês entenderem melhor sobre o atletismo, tá? Então, a prática da maratona ela é bem mais antiga que a realização dos Jogos Olímpicos modernos. Então, segundo alguns estudiosos, esse tipo de corrida foi originalmente inventado durante as guerras médicas. Então, quando os gregos e persas lutavam entre si pelo controle da Ásia Menor e da Península Balcânica, na primeira parte do conflito, os gregos eles venceram os persas com uma eficiente estratégia de batalha executada na planície da maratona, que dá o nome ao esporte hoje praticado, maratona. Naquela ocasião, a notícia da batalha deveria ser urgentemente repassada aos gregos que habitavam a cidade de Atenas. Então, para que a tarefa ela fosse realizada, as tropas gregas elas elegeram um habilidoso soldado Filípides para percorrer a distância de 42 quilômetros que o separava da cidade de Atenas até a planície de Maratona. O esforço de Filípides empregou em sua missão foi tão grande que, ao chegar ao seu destino, noticiou a vitória grega e logo morreu por conta do desgaste físico da missão. A primeira homenagem feita ao grego, que percorreu heroicamente esses 42 quilômetros, foi realizada em Atenas, nas Olimpíadas de 1896, e naquela ocasião o corredor Spiridon Loui venceu a competição, com um tempo de 2,58 segundos, 2 horas, 58 minutos e 50 segundos, e em 1908, nas Olimpíadas de Londres, a distância da competição foi ligeiramente aumentada para 42 km e 195 km. Então, continuando, as provas realizadas no atletismo, tanto no masculino quanto no feminino, são as provas de arremesso de campo, arremesso em campo, que são o arremesso de peso, tem as corridas curtas ou corridas rasas, em pista, que são as provas de 100, 200, 400 e 800 e 1.500 metros. Temos as corridas longas ou corridas fundas em pista, que são as provas de 5.000 km e 5.000 metros e 10.000 metros. Temos a corrida com barreira, que são as provas de 100 metros no feminino e 110 no masculino, e as provas de 400 metros. E temos as corridas com obstáculo em pista, que são as provas de 3.000 quilômetros. Na corrida, o maior equipamento usado pelo atleta é o seu próprio corpo. Então temos as provas de cross country, temos as corridas em montanha, as corridas de rua, que é o revezamento, a meia maratona e a maratona. Temos o lançamento em campo, que é o lançamento de dardo, de disco e de martelo. Temos a marcha atlética, que ela pode ser feita na pista e na rua. Temos as provas combinadas, que é o heptátulo e o decátulo, que o heptátulo são 7 provas combinadas para as mulheres e o decátulo são 10 provas combinadas para os homens. Aí temos os saltos em campo, saltos em distância, salto triplo, salto em altura e salto com a vara. Tá? Iniciando, vou falar um pouquinho sobre a pista, tá? Aqui, próprio corpo, falamos que é utilizada pelo próprio corpo. O atletismo, aí foi das categorias mais antigas. Ela é considerada, foi iniciada lá na Grécia Antiga. Vou falar um pouquinho sobre as pistas e as outras. Eu vou seguir a ordem aqui das regras, tá? Então temos a pista. A pista ela é internacional, ela é composta por 8 raias. Que o espaço que é o espaço em que o atleta usa para correr.
né? Então essas raias elas possuem 1,22 metros de altura, né? Então são duas retas e duas curvas com raias concêntricas, né? E são 400 metros de comprimento da raia interna e 440 metros de comprimento da raia externa. Em uma das retas ela é prolongada para as provas de tiro, para que a reta no total complete 100 metros com a área de escape. Nas provas curtas, os atletas eles permanecem nas raias e já nas longas não existe essa exigência, sendo que os atletas eles correm mais perto da linha interna que para percorrer a menor distância, né? Óbvio. Na área interna fica o campo, né? Nas pontas, as áreas internas da curva situam-se as regiões de arremesso, saltos e lançamentos, né? Em formato simples, mas é capaz de levar o corpo ao seu limite. Então, a prova ali no estádio, a pista é bem dividida, bem certinho, com todas as provas a serem executadas, né? Algumas regras. Cada disciplina do atletismo ela possui regras específicas, né? Mas existem regras gerais que podemos ressaltar, que é o que eu vou falar agora. Então, nas corridas rápidas, de até 400 metros, os corredores eles precisam ficar nas suas raias. E caso algum invada a raia de outro atleta, ele é desclassificado. Nas corridas de barreiras, o atleta ele pode transpor a barreira como quiser, só não pode pisar embaixo dela ou passar pelas as barreiras da raia do lado. Mesma coisa, será desclassificado. Nos saltos em altura ou com vara, o sarrafo, a barra que determina a altura do salto não pode ser derrubada, né? Aí ele tem algumas tentativas, né? E caso essa queda ocorra, o saltador faz uma nova tentativa. No revezamento 4 por 100 metros, os atletas eles correm na mesma raia a prova inteira. Revezamento de 4 por 100 metros é quando 4 atletas, cada atleta eles correm 100 metros, né? Então um atleta ele corre 100 metros, o outro corre mais 100 e assim vai, né? Totalizando toda a final da prova. Para evitar acidentes graves, durante as provas de lançamento de dardo, existe uma proteção, né? Que para garantir a segurança do atleta que está executando a prova e dos demais também, que estão ali ao redor, né? E como todos os esportes, o doping é proibido, né? Os exames são bastante rígidos e muitas vezes sendo requisitados testes surpresos e aleatórios logo após as provas, né? Algumas provas do atletismo, né? Temos as provas de corrida, que são essas aqui, ó. Provas de corridas, que são as corridas rasas, né? Que são as provas de 100, 200, 400, 800 metros, né? São as provas de tiro, em que os atletas eles devem percorrer a distância o mais rápido possível, né? Temos a prova de 1.500 metros, que embora pareça muito, essa distância ainda é considerada curta para o atletismo, né? São quase 4 voltas completas na pista, tá? Um exemplo de um ponto extra aí, temos o Bolt, né? Bolt é um jamaicano que é considerado o corredor mais rápido do mundo, possuindo o recorde mundial na prova de 100 metros com 9,58 segundos e na prova de 200 metros com 19,19 segundos e na prova de revezamento de 4 por 100 metros com um recorde de 36,84 segundos, né? Considerado o homem mais rápido do mundo. Temos as corridas com barreiras, né? Temos que para percorrer essa distância e atingir a linha de chegada, os atletas eles precisam saltar as barreiras, né? E a altura varia entre 76,2 centímetros a 1 metro, né? Se alguém tropeçar, a barreira ela costuma cair, não pode atrapalhar muito o corredor, né? Temos a corrida com obstáculos, né? Que são quase 8 voltas na pista com 4 obstáculos em um fosso de água. A altura dos obstáculos varia entre 76,2 e 91,4 centímetros, né? Com a largura mínima de 3,9 metros. O fosso de água ele possui 3,6 por 3,6 metros, com o fundo inclinado e profundidade máxima de 76 centímetros, tá? Temos as provas de revezamento,
4x100 e 4x400, né? Que 4 atletas eles revezam um bastão, percorrendo cada um a distância da prova, 100 ou 400 metros. A zona de passagem é de 20 metros, então caso a distância seja ultrapassada, a equipe pode ser desclassificada. Temos as provas de rua, que são a maratona e a marcha atlética. Então eu falei aqui o seguinte, provas de corrida. Temos as rasas, as fundas, com barreiras, com obstáculos, a prova de revezamento e as provas de rua, né? A maratona possui a distância oficial de 42,192 metros ou quilômetros. E temos a marcha atlética, que nessa prova é proibido correr. A regra geral é que o atleta ele precisa manter sempre o contato com o solo, com pelo menos um dos pés. Então algumas provas elas podem percorrer mais de 50 quilômetros. Beleza? Temos as provas de salto agora, que temos as provas de salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. Salto em distância, a princípio, é ver quem salta a maior distância após pegar uma velocidade em uma reta, em uma pista reta. E a principal regra é utilizar a tábua de impulsão e não ultrapassá-la. Temos o salto triplo, né, que a diferença do salto para o salto de distância é que o movimento final exige 3 saltos antes da tentativa de atingir a maior distância, né? Ele pode pegar essa impulsão antes de executar esses 3 saltos, que são feitos com as pernas alternadas, que chamam de hop, step, jump na sequência. Então eu vou correr, faço o hop, step, jump e caio. E faço o salto. Temos o salto em altura, que a ideia do salto nessa modalidade não é medir a distância, mas a altura, como o próprio nome fala. A medida é feita por um sarrafo. E temos o salto com vara, que assim como o salto em altura, a ideia é pular o mais alto possível. Mas nesse caso é utilizada uma vara flexível, no salto em altura não. No salto em altura você só vai fazer a corrida e saltar o mais alto possível, né? Temos as provas de arremesso, que tem aqui, ó, prova de arremesso de peso, dardo, disco e martelo. Prova de arremesso de peso, ela consiste em arremessar o mais longe possível uma bola de ferro com aproximadamente 7 quilos. Temos o lançamento de dardo, com um dardo que mede 2,3 e 2,7 metros, o atleta ele percorre uma pista curta para pegar a impulsão e lançar o dardo de forma que atinja a maior distância possível. Temos o lançamento de disco, né? Que como no arremesso de peso, o atleta tem uma área delimitada para fazer o lançamento, se esse disco pesa entre 1 a 2 quilos. E por fim temos a prova de lançamento de martelo, né? Que também dentro de uma área delimitada, o atleta faz um movimento de giro para dar impulsão ao martelo, né? O martelo ele pesa entre 4 e 7 quilos, né? Então são provas bastante exigíveis. Temos as provas de cross country, né? Que é uma corrida em campo com diversas distâncias. E temos a corrida em montanha, que também não é tão utilizada assim, né? Que tem muitas subidas, descidas e um terreno acidentado, né? Então a distância dessas corridas em montanha é variam entre 4 a 12 quilômetros, né? Então nessa prova de corrida em montanha não basta apenas ser veloz, né? Preciso também ser muito ágil para não se machucar nos obstáculos naturais que possuem no percurso. E por fim temos as provas combinadas, que é o heptátulo e heptátulo, 7 provas no feminino, tá? E temos o decátlon, que é a 10 provas no masculino. Beleza? É isso. E boa aula para vocês.